como a ciência não teve tempo de produzir suas bases científicas, o que nós temos são as experiências de beira de leito, né, que os médicos aí no mundo inteiro aplicaram e com isso foram afunilando uma quantidade gigantesca de procedimentos, medicamentos, etc., para chegar ao que a gente diz hoje que está funcionando. É claro que quando você, por exemplo, você tem uma doença, você toma 5, 6 medicamentos para ela, você não sabe certinho o que funciona, mas esse conjunto, né, tem um resultado em várias pessoas. Doutor Leonardo, obrigado por ter conectado, obrigado por ter aceitado aí o convite, né, de falar com a gente. Acabei de estar falando aqui com o pessoal que nós tivemos hoje uma reunião praticamente a tarde toda, né, com os vereadores, com presidentes de Câmara, tratando aí da sua atuação em Brasília, tratando de medicação. Falei de até que alguns vereadores citaram a necessidade de investir mais recursos em cárceres, inclusive destacando, né, que o senhor já também encaminhou recursos para o Fundo Estadual de Saúde para que fosse aplicado em cárceres, tanto no Hospital São Luís como de outras formas, porque a aplicação de recursos em cárceres é para atender a região, né? A gente sabe que não é só na saúde municipal, é na saúde regional. Mas agora recebo o senhor no nosso Instagram, vamos fazer depois a transmissão pelo Facebook, eu tirei do simultâneo porque a gente não tinha conseguido conectar, mas vamos fazer a transmissão também. E gostaria de ouvi-lo, primeiro de tudo, como médico, sobre essa situação geral da pandemia. Depois, a gente tem pouco tempo, mas eu gostaria só de dividir isso em 3 fases. Primeiro, como médico, falar rapidamente sobre essa questão da pandemia. Segundo lugar, como médico e deputado, nos dá um norte, uma orientação do que está acontecendo em Brasília. Né? Porque a gente fala muito de recurso, de dinheiro e tal. Vamos falar a verdade, Cáceres não tem mais onde enfiar dinheiro que veio de Brasília. Já veio muito dinheiro. Né? A gente tem que gastar, a gente já não tem mais onde colocar. Tem que o banco aceita, mas é muito dinheiro. E a gente tem os recursos, mas o contexto de Brasília, o que tem de plano de expansão, o que se prevê para o futuro, a questão de volta às aulas, a questão dos próprios hospitais, o que vai ser feito com essa estrutura que está sendo construída agora, as perspectivas. E por fim, aí sim, falar do que nós já recebemos, né? Inclusive hoje eu vi aqui no site do Banco do Brasil, que a gente acompanha todos os dias as contas, já entraram mais 6,5 milhões, né? Sendo 341 mil específico para a saúde e assistência social e o restante 6 milhões e cento e poucos mil de uso geral, né? A segunda parcela do PL, né? 173. E aí, por fim, a gente entrar na fase dos recursos. Então, por favor, doutor Leonardo, obrigado. Eu que agradeço, saudar o vereador Cesare Pastorelli, todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aí. Tivemos dificuldade no início aqui da parte tecnológica, até mudei de lugar, mudei aqui para ver se a internet ficava melhor, mas graças a Deus conseguimos. A satisfação estar com todos vocês, meu boa noite a todos. E a gente aqui fazer esse bate-papo, conversar tanto a parte técnica quanto a medicina e a gente falar também das ações políticas, tirar essas dúvidas que estão acontecendo em Brasília em relação ao combate ao Covid. Uma notícia boa é que o vereador Cesare falou agora, que hoje mais uma ordem bancária, né, do Banco do Brasil, mais uma parcela de 6 milhões 500 e poucos reais na conta para a Prefeitura de Cáceres e outras prefeituras da região também estão recebendo. Percebam que é uma parcela pequena, exclusivo, mas ele é um fundo emergencial que pode ser também aplicado no combate ao Covid-19. Ele é de livre, pode gastar livremente com outras necessidades, inclusive para a máquina, mas a gente recomenda aos prefeitos que invistam na saúde. Então vão vir mais parcelas ainda, tem a previsão de mais 2 pela frente, nesses valores. E estamos trabalhando também um recurso especial da portaria 1666, que foi publicado no dia 1º de julho, né? Agora, então ela já vai. E nessa portaria a gente trabalhou um recurso especial para a região ainda. Porque a gente sabe que, devido a algumas dificuldades, que até o vereador Cesare comentou hoje, que a gente precisa melhorar alguns números para captar mais recurso do governo federal, como a saúde bucal, por exemplo, e outras áreas que a gente poderia estar recebendo dinheiro e não estamos. Nosso teto MAC é baixo, por isso a gente recebeu no começo do ano um valor menor que outros municípios, até menores que Cáceres,
mas faturam melhor. A Secretaria de Saúde fatura melhor e lá no Ministério consta que tem um teto maior. E isso fez com que viesse mais dinheiro, porque a gente faz uma regra geral. A gente tenta a isonomia para os municípios, eles recebem valores diferentes, conforme é per capita e também que estão atualizados no Ministério, que estão inscritos em programas, que tenham faturamentos e não percam faturamentos e programas. Então isso é importante. Aqui em Brasília a gente tem uma discussão, a pandemia não está fácil para ninguém, a gente sabe do risco da pandemia. O Mato Grosso hoje é o estado que mais sofre risco no Brasil, pelo aumento, vocês veem, exponencial. De repente, mais de 1.000 mortes no estado do Mato Grosso e mais de 28 mil contaminados. Eu não peguei os boletins de hoje. Então, vocês sabem o risco que nós temos de ser o estado de explodir epidemiologicamente em casos de infectados, proporcionalmente, e também número de óbitos. Então a gente vem chamando a atenção, eu venho falando sobre isso há muito tempo nas redes sociais, acompanho o trabalho também do vereador Cesare Pastorello, que vem insistentemente falando dos cuidados, da prevenção, de como investir bem, se prevenir e também fazer logística antecipada de alguns insumos, porque a gente sabia epidemiologicamente que ia chegar. Essa falsa sensação que estava tudo bem fez com que o Mato Grosso demorasse para receber alguns recursos financeiros e a população achasse que está tudo bem, que não precisa de isolamento, que a gente pode continuar com as festas, com os contatos sociais, que não ia acontecer nada. Porque aqui era quente, porque aqui é um monte de desculpa e não era, porque o vírus ia interiorizar para o Brasil, chegar para o lado oeste, para as fronteiras. E chegou de forma dura, bruta, e a gente tem muita gente adoecendo ao mesmo tempo e o sistema de saúde não tem o número de vagas necessários, o número de UTI necessária e essa politização do vírus, porque às vezes quando a gente faz uma crítica, quando eu faço ao governo federal ou ao governo do estado, parece que eu estou sendo oposição, que eu estou sendo um cara inoportuno. Quando o vereador faz uma crítica ao prefeito, faz porque isso aí não é. A gente está cumprindo nosso papel, que é ser fiscalizador, de acompanhar, e todo mundo tem alguma coisa para falar, para orientar, para dar algum bom exemplo. Então a gente está nessa luta, porque não é só dinheiro, a gente vê que o governo federal está colocando dinheiro no Brasil inteiro. Mas será que é só isso? Não é, porque essa falta de coordenação, de alinhamento do Ministério para a Secretaria Estadual de Saúde Municipal atrapalhou o Brasil e fez com que cada um tomasse suas iniciativas, ser um protocolo, um caminho a ser seguido. Claro que mudou, a doença começou no final do ano passado. Muita coisa mudou, mas de um tempo para cá, a gente já vem falando do tratamento precoce, da assistência precoce, que é diferente. Que não era que assim, você passando mal, você fica em casa, se você tiver falta de ar, você vai procurar o posto. No começo, a gente não sabia nada da doença, isso era natural. Mas logo depois de 2 meses, a gente já sabia que se você desse assistência de saúde mais rápido, esse paciente tinha chance de evoluir melhor do que você deixar ele passar mal em casa e aí procurar assistência médica já na fase que os pulmões estão... Isso mudou já faz tempo e a gente vem falando e nem sempre acompanham essa evolução. Se prendem em brigas políticas e dão a ciência, aos números, aos dados. E a gente está informando bastante um papel firme em relação de mostrar aos municípios o quanto eles receberam e quando, para que é, quais parcelas, para que a gente seja justo. Até porque tem gente oportunista que quer anunciar antes do recurso chegar e aí começa a população a cobrar o vereador ou o prefeito indevidamente. Então, assim, não é momento de oportunismo, é momento da gente ter equilíbrio, ser justo e de união de todo mundo. Quando a gente faz uma crítica, é para ela ser produtiva. A gente não faz apontando o dedo como inquisitor para falar, tá vendo, errou. Não é, não. A gente quer que as coisas melhorem e serem ouvidos. Em relação às aulas, a gente votou um projeto de lei que não vai mais precisar da obrigatoriedade daquele número de horas exigidas por ano. 800 horas. As 800 horas. Isso. E muitas escolas poderão utilizar de meios agora digitais para terminar seu ano letivo ou a carga horária que já foi feita
também, se necessária. Isso já aconteceu no passado, sim. Quando deu outro surto de doença, né, foi todo mundo passar de ano, digamos assim. Uhum. Agora o Brasil também tem uma possibilidade que eu prefiro, a saúde das nossas crianças, que a grande maioria é assintomático, mas aí ele vai para casa ver o avô e a avó. Isso. Ele vai transmitir para esse grupo de risco, ou para os próprios pais. Quem vai cuidar dessas crianças? Então, o primeiro passo é a saúde da criança e depois dessa família que ali está. Então, eu prefiro que nesse momento, enquanto não tem vacina, porque como é que eu vou exigir máscara, lavagem das mãos corretamente para uma criança pequena? É impossível, O adolescente, né, doutor? A gente não consegue controlar nem piolho na escola, quem dirá coronavírus. Pois é, nem piolho, César, a gente consegue, imagina o coronavírus. E a juventude que gosta de estar conversando, a adolescência tem essa rebeldia, então é impossível a gente aplicar isso nas escolas, que deveria ser mais professores, salas de aulas mais esparçadas, e não, essa é a realidade, infelizmente. Então a gente está trabalhando muito isso, estamos trabalhando mais recurso financeiro, só que isso não se demonstra ser suficiente, que precisa ter uma coalizão de esforços e um discurso único do Estado com os municípios. Não adianta o governador culpar os prefeitos e brigar com os presidentes, virar uma desunião. Não adianta isso. É momento de todo mundo estar junto, porque senão o resultado é péssimo, são mortes das pessoas. Mas nós estamos aqui sempre prontos. O vereador sempre diz isso e eu também. Ao governador, ao prefeito, aos ministros, aos secretários, sempre à disposição para auxiliar, para conversar, para trocar experiências. E a gente está aqui para isso. É isso aí. Então, deputado, em relação ao que tem lá em Brasília, digo assim, a expectativa, né, como o senhor já falou, as aulas já tem esse projeto aí, porque os 200 dias letivos já foi flexibilizado pelo MEC, né? E agora, só que por lei não poderia reduzir as 800 horas. Como o senhor está dizendo, já está se tramitando a redução das 800 horas. Quanto às aulas online e etc., isso é uma discussão grande também, porque a gente tem aquela questão das pessoas que não têm acesso, né? Nós temos aí alunos da zona rural, né, que não têm a internet, precisa lá da aula presencial, mas temos também a expectativa de que outros protocolos de proteção dessas crianças aconteçam. Eu tenho meus filhos estudando na rede pública, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, e como pai eu digo, eu não me incomodo se meus filhos perderem um ano. Eu não quero que meus filhos sejam nem contaminantes de ninguém, nem sejam contaminados. Mas, então, em relação às expectativas, principalmente das aulas, a gente fica satisfeito. E em relação a essas ações integradas aqui para o município. O senhor falou na reunião, gostaria que o senhor falasse novamente, sobre os recursos que vieram para o Fundo Estadual de Saúde. Né, está na expectativa, que foi anunciado, inclusive, como uma boa nova. Porque nós temos que cobrar, a sociedade tem que cobrar. Né? Tem uma parte que já veio, tem a parte que a gente sabe dos 26 milhões o que está vindo parcelado. Né? Hoje entrou na conta 6.513.928,98, né? Sendo que disso daqui, como eu falei, 341.724 é específico para saúde e assistência social. Né? Nem se fala quanto a Covid, mas saúde e assistência social. E 6.172.000 seria uma forma de ajuda ao município. Lembrando que Cáceres está muito bem, porque nós também não tivemos toda essa queda de arrecadação. Né? Nós tivemos a apuração do primeiro quadrimestre até com superávit em relação ao anterior. E além desse recurso, ainda está tendo aquela compensação financeira do FPM, né? Que não faz parte da 173, ainda tivemos a compensação do FPM. Então, como eu disse, não é problema de dinheiro, mas nós queremos saber o que mais a gente pode fazer pela nossa região aqui. O FPM foi MP, medida provisória 938. Então é isso, a gente tem alguns recursos que estão no Fundo Estadual de Saúde, por exemplo, e a gente faz uma retrospectiva aqui dos recursos que foram depositados em portarias no Fundo Estadual de Saúde para o Hospital São Luís, que demorou um tempo, um mês, para ser depositado, já está na conta do São Luís. Definitivamente, não tem, a gente tem ofício do Hospital São Luís para mostrar isso, que receberam, mas a gente faz a votação, arruma o dinheiro do governo federal, o Fundo Nacional de Saúde passa para o Fundo Estadual de Saúde, e aí depende também dessa burocracia do governo do estado repassar para os fundos estaduais ou para a instituição
Por exemplo, a gente tem já, vai para a terceira semana, que já foi cobrado do governador. Eu nem anunciei que é o dinheiro dos 3 milhões de emenda de bancada da nossa autoria para o Hospital São Luís. Já está na conta do Fundo Estadual de Saúde. Tem umas perdas de recursos dessas transferências, então vai dar uns 2 milhões e 800 no final, que é normal. Isso existe algumas contingenciamentos durante esse trajeto, que não é nada normal. Só que a gente já cobrou até em reunião de bancada o governador, e eu dependo da vontade do governador, da Secretaria Estadual de Saúde, repassar para chegar no Hospital São Luís, por exemplo. O Hospital Regional, a gente está aguardando acabar a construção, porque lá não adianta, eu não consigo aumentar mais nada no espaço físico que existe. Está tendo uma construção, um anexo para a parte. Quando isso acabar, eu terei condições de conseguir arrumar mais equipamentos para colocar lá. Porque quando eu falo hoje para o Ministério, olha, me arruma para colocar lá, mas tem uma construção, vai demorar quando? 2, 3 semanas. O Ministério, enquanto isso, vai ajudando outros lugares. Esses equipamentos estão indo para outros lugares. Então não tem como eu, hoje, no momento, mais um regional por conta disso, né? Então a gente está com uma estrutura pronta, que é o Hospital São Luís, que tem capacidade de aumentar mais ainda, tem um terceiro andar que as irmãs, antes de ir embora, deixaram prontos, mas não tem equipamentos, que a gente está fazendo uma reunião para pedir para o governo do estado, você não precisa construir um hospital de campanha, nós temos estruturas ociosas. Uma delas é o Hospital São Luís, em Cáceres, que atenderia a região. César, o Hospital Júlio Miller também. Hoje, se quiser, tem um espaço para ampliar mais 10 leitos. Tem um setor de cirurgia do adulto que está parado lá. Então, não precisa construir hospitais de campanha que vai construir e levar essa lona embora. A gente quer que o governo invista e esses equipamentos fiquem aqui, que fiquem no local. Não você pagar 80 milhões de reais para construir um hospital de campanha, que dá para construir um hospital, você sabe disso? Sim, e depois acabou, pega tudo e leva embora. E a gente quer que esses equipamentos fiquem, porque só demonstrou uma coisa, a nossa fragilidade, né, também na saúde, na falta de leitos. Sim, o pessoal está falando aqui, tem outras estruturas, o Hospital Santa Lúcia desativado, o Hospital Bom Samaritano, por exemplo. Só que aí a gente precisa de uma reforma e colocar oxigênio por fora, porque eles não têm. E aí pronto, aí precisa ter uma rede de oxigênio, de compressores. É melhor investir onde a espinha dorsal já está pronta, né? Pronto, é isso mesmo. Onde está tudo pronto, onde tem o encanamento de oxigênio, já está tudo pronto, que é só eu ter o equipamento, colocar ali, tem equipe, já médica, Cáceres tem, e aí o consórcio reconhece que tem que ter investimento em Cáceres, porque tem equipe, tem estrutura, eles entendem isso, e a gente consegue atender a região. O bom, a notícia, é que a gente tinha 5 leitos exclusivos para o coronavírus, agora a gente tem 10. Habilitou mais 5, vamos ter 10. Mas é pouco ainda para atender a região, a gente tem que trabalhar muito mais. Então a expectativa você vê, a gente está trabalhando firme e levando dinheiro, mas tem aquilo que é obrigatório para o coronavírus, e eu parabenizo a Câmara que fez uma votação um mês atrás, né, que fez com que com esse excedente aí de 6 milhões, 5 milhões, é isso, César? Vai ter que ser investido na saúde. 5 milhões e 100 mil. Exatamente. Então essa é a iniciativa boa da Câmara Municipal, que entendeu, olha, sobrou esse recurso, Cáceres não frustrou o orçamento, porque a gente votou e não tem como eu falar, olha, eu sabia que alguns municípios não ia frustrar em alguns estados, mas não tinha como a gente fazer uma lei diferente. Tinha que ser uma lei que pegasse, principalmente que favoreceu a gente. Eu sabia que ia ficar bom para a gente, porque não ia ter essa frustração. Mas agora a gente tem esse dinheiro que sobra, convencer a gestão que invista na saúde. Obrigá-los a fazê-lo, a gente não tem. A gente orienta, a gente põe em votação, às vezes, como a Câmara Municipal fez, e vai para a democracia, né? Vai para o enfrentamento democrático. Agora a gente está aí trabalhando, né, para que tenha assistência precoce e tratamento medicamentoso precoce, o que a gente fala de kit, né, que até eu falo isso com o César, é só um termo popular, que é um conjunto de medicamentos prescritos pelo profissional capacitado, médico no caso, e tem assistência de todos os profissionais da saúde. Certo, doutor. E nessa questão do tratamento,
Uma coisa Aí eu assim esqueci de falar dos valores divididinhos, né? Que você pediu, verdade. o valor Que a gente dividido tem... aí. Pois é, desculpa. A gente tem o Fundo Nacional de Saúde, que foi o FAF Covid, que ainda foi na época do Mandetta, Mandetta. que correspondeu a março, abril, no início da pandemia. Cáceres recebeu R$ 517.769,33. Isso não não foi porque aleatório e não Sim. tinha como a gente escolher os números, foi porque é os dados que nós tínhamos em relação ao Ministério. Por isso que a gente recebeu esse valor, e da região a gente recebeu um valor até bom, mas Vila Bela, por exemplo, recebeu igual Cáceres, Só fazer uma né? observação. E esse recurso, esse 517, nós recebemos a primeira parte em março. E o Isso, senhor em lembra que março. desde então eu comecei a cobrar a aplicação desse recurso. Veja que o Executivo só foi mandar para a Câmara projeto de lei para autorizar o uso desse recurso em junho. Então veja só, recebemos 30 de março a primeira parcela, dia 9 de abril a segunda, totalizando os 517. Nós continuamos fazendo as cobranças e só fomos receber em junho o projeto de lei lá. E quando recebemos na segunda-feira, votamos no mesmo dia o projeto para poder usar. Então, a gente tem acompanhado essas liberações. Mas, como foi falado, 330 mil que nós recebemos dia 9 de abril corresponde ao nosso teto MAC, média e alta complexidade, que é muito Isso. baixo. Como eu falei na E outra reunião, baixíssimo, infelizmente. nós temos 94 mil habitantes, recebemos do MAC 330 mil mensal. Barra do Garça tem 61 mil habitantes, recebe 1 milhão e 100 mil de MAC. O MAC Então, deles é maior. Cáceres recebeu 517, Barra do Garça recebeu 2 milhões do mesmo dinheiro. É onde falta, cita aquela questão da deficiência que nós temos de ter um assessoramento, uma consultoria, seja alguma coisa, para elevar a nossa captação de recurso federal. Perfeito, é um trabalho até que eu vou conversar com o consórcio intermunicipal, a gente vai precisar e a gente vai auxiliar. Foi ideia e propositura hoje do vereador Chesel Pastorelli, brilhante a propositura, porque a gente precisa ver onde é que estão essas falhas também administrativas para auxiliar as prefeituras. Claro que no final das contas a gente vai precisar convencer os gestores que são necessários algumas coisas, né? E a gente está falando. Então perceba que esses recursos vieram de março, abril, maio a junho, alguns receberam agora no final. Depois nós temos também o apoio ao FPM, Sim. que foi a medida provisória 938, que correspondeu a abril, maio e junho, para receber R$ 517.769,33. E recebemos já em duas parcelas, que foi uma em junho e a outra agora, o valor de R$ 6.513.928,98, dito pelo vereador Chesel, que já explicou que 300 e poucos mil é saúde e assistência social obrigatório e 6 milhões e cento e poucos mil é de livre iniciativa, que o prefeito pode gastar com a folha, com o que roda a máquina. Mas a gente sabe que tem que avaliar o quanto frustrou as contas de caixa para saber se não sobra mais para investir mais ainda em saúde. E nós estamos aguardando a portaria 1666, como eu te falei, que a gente juntou 5 medidas provisórias e eu particularmente estou trabalhando um recurso extra que a gente só vai anunciar quando tiver com a ordem bancária ok, aí eu posso anunciar, né, porque com a portaria e a ordem bancária é dinheiro garantido. Agora, às vezes, vai para o Fundo Estadual de Saúde e a gente demora até um mês, mesmo já estando dinheiro na conta, tudo certo, pela questão da burocracia. Doutor Leonardo, eu quero fazer um pedido também, aproveitando, né, porque função de vereador, além de fiscalizar, é pedir, né, por isso que a gente pede tanto. No hospital regional, inclusive falei hoje com o Onair, a gente está até em busca de algumas doações, está tendo uma experiência, como eu disse, nós não temos tantos tratamentos, né, como se diz, consolidados cientificamente, mas temos as experiências, então tem dado certo. O hospital regional tem tido um sucesso relativamente grande com o tratamento de pacientes de Covid e eles têm usado uma experiência da ventilação não invasiva. VNI, isso. VNI, usando uma máscara, né? Então não promovendo a intubação do paciente. E relativamente um custo barato comparado com outros equipamentos. Então, gostaria de pedir também o seu auxílio, né, para que nós conseguíssemos ver lá qual é a capacidade que a gente tem para ampliar esse tratamento, né? Como foi dito, eles já têm oxigênio, eles já têm tudo,
Então, fazer uma melhora aí na oferta dessa alternativa aí de tratamento. Isso. Que é o CPAP, o BIPAP, que é um equipamento relativamente muito mais barato do que o respirador comum. Eu lembro que na época, assim, a máscara é barata e a gente pode utilizar até num ventilador mecânico tradicional. Mas existem equipamentos bem melhor de 3.000, 5.500 reais. A IT Martins, que tinha o top de linha, 7.000 e poucos reais, mas tem bem mais barato, que funciona, que é o que eu fui buscar com o pessoal da Samel, que utilizou no Amazonas. Amazonas. Isso, eles criaram. Eu conversei com o Dr. Alberto, que preside, estive presencialmente com ele. Ele se colocou à disposição do Estado de Mato Grosso, eu já levei isso para o governador e conversei com o Gustavo Oliveira, que é o presidente da Fiente, que está ajudando o governo do Estado, bancando para trazer esta equipe e dar treinamento no Estado de Mato Grosso. Já tem um município que já quer bancar, que é Sorriso, né, que se movimentaram lá, a classe empresarial, praticamente vão financiar metade de trazer de avião, toda a equipe, da despesa. Mas, enfim, eu estou conversando com o Dr. Alberto para ele me falar. Conheço pessoalmente, daí às vezes a gente já falei isso com o governador há muito tempo atrás, sobre essa experiência, e infelizmente às vezes é uma demora, né, de aceitar essas novas técnicas. Doutor, acho que o senhor aplicou algum efeito aí no celular. Sozinho. Bom, eu vou sair. Tem um efeito aí aplicado. Pois é. Tá falando rápido demais. É algum efeito de voz. Se o senhor quiser rapidamente aí sair, eu te coloco de novo. Vamos tentar? Tá no modo de velocidade aí, estão dizendo. Aqui, vamos colocar o doutor Leonardo de novo. Aí. Olha lá. Hoje não já tá descobriram. fácil, né? Colocaram num filtro aí de modo de velocidade, o negócio ficou engraçado, né? Mas Hoje não tá fácil, essa tecnologia tá me derrubando. Não quer. Mas então, faz você parte, estava tá falando bom. do médico lá do Amazonas. Sim, e aí eles Sorriso colocou à vai trazer o pessoal para disposição. treinar. Vai, tá arrumando e a gente conseguindo conversar com o Dr. Alberto, ele veio no estado de Mato Grosso também para trocar essa experiência, e lá que eles fizeram, lá não tinha, só Manaus, que fica a capital, os municípios são longe, para quem conhece um pouco, e no interior não tem hospitais regionais como a gente aqui. Então, E o no transporte interior é de não... barco. Nossa, de barco, a gente sabe. E aí foi uma solução, criaram a tal da cápsula Vanessa, que é essa cápsula que fica em volta, que até protege os profissionais da saúde dos aerossóis, e você consegue aplicar oxigênio nela e ela dá uma certa pressão, já ajuda bem, né? E aí eles colocaram o VNI, que é essa máscara facial acoplada a um equipamento que pressiona, te ajuda a respirar. E aí demonstrou quem estava saturando mal, que iria ser entubado, melhora muito. Vocês veem alguns vídeos assim, impressionante. Claro que tem paciente que vai precisar ser entubado? Sim, porque tem comorbidades que não tem como a gente prever, mas diminui demais a intubação precoce e a necessidade de entubar o paciente. Equipamento barato, simples. Quem sabe muito manusear são os fisioterapeutas, que sabem manusear muito bem esse equipamento, Sim. até antes dos médicos, a gente foi treinado muito para a questão da intubação precoce. Sim. E eles não, tem essa expansão, VNI, então eu saúdo meus colegas fisioterapeutas, que a gente pode sim conversar para conseguir mais, e eu venho cobrando o governador em relação a isso, porque a Fiente, que é o Sistema S, mais o Grupo Solar, patrocinou 150 cápsulas para o estado de Mato Grosso. Estão criando mais 250 e deram de graça para o governo do estado. A gente quer mais para Cáceres e quer poder associar o VNI, a ventilação não invasiva, que com certeza vai ajudar muito. E está à disposição. O governador precisa tomar essa decisão
né? E está aguardando a resposta do governador. E, enquanto isso, eu encaminhei para o consórcio, eu que encaminhei essas imagens para Sorriso Consórcio. Encaminhei para o nosso também, então a gente tem que aguardar as possibilidades, a equipe está pronta, pode vir treinar em loco. Mas o nosso qual, doutor? O nosso da região oeste ou o nosso de Cáceres, que participa de Cuiabá? Pois é, infelizmente nós estamos fora do nosso consórcio, né? É outra história. E aí, o que acontece? A gente pode... Cesare e todo mundo, eles quebraram a patente, eles não querem ganhar dinheiro. Eles dão para fazer de graça no Estado, então o interesse dessa equipe não é ganhar dinheiro. Só que precisa trazer, né? Não tem como, não tem outro jeito. Então é uma decisão pessoal e a gente está torcendo que o mais rápido possível consiga aí trazer para trocar experiências. E vamos conversar com você e o Nair sim, para a gente conversar mais, até para a gente achar, porque esse equipamento faltou. E o preço majorou também. É um equipamento muito barato, mas a busca aumentou. Como tudo, né? Como tudo. Mas a gente consegue aí também achar alguma estratégia direto na distribuidora, direto na empresa que faz, para a gente poder tentar um preço melhor. Mas eu agradeço aí. Doutor Leonardo, eu tenho mais uma demanda que eu vou lhe passar para a sua atuação lá em Brasília, que também, como sempre, a gente tenta atuar de forma que atenda a todos, né? Não é uma questão personalíssima. Mas é um problema que ele muitas vezes vai passar despercebido, né? Ou seja, até estourar, que é o problema da prevenção da Covid nas unidades prisionais. O que acontece? Todos nós sabemos, né, que o preso, o detento, o reeducando, ele tem o direito a tratamento como qualquer cidadão comum. Porém, enquanto ele está lá preso, ele está sob tutela do Estado. E é óbvio que o Estado, se tiver que escolher, por exemplo, um leito de UTI para uma pessoa que está sob tutela dele e uma outra qualquer, ele não vai fazer escolha de Sofia, né? Vai determinar via judicial que o preso seja atendido. Então nós temos que ter muito cuidado, porque se uma casa com uma pessoa contaminada contamina 5, né? Em uma cadeia como a PCE com 2.300 detentos, como o Centro de Ressocialização de Cáceres com 400, a mesma coisa, né? A transmissão é muito rápida. Eu quero elogiar, né, a atuação do médico Dr. André Amaral também, que atendeu lá a nossa unidade aqui. A Secretaria de Saúde forneceu os medicamentos. Ele fez um tratamento preventivo inicial em 2 blocos inteiros. Porém, por isso que eu estou dizendo, nós temos uma situação dos servidores, dos agentes, dos servidores dos técnicos, do pessoal da saúde que atua nessas unidades, porque já é uma das profissões mais estressantes do mundo, né, trabalhar nessas unidades. Imagine agora trabalhar nessas unidades e com a possibilidade, né, o risco, né, de contaminação, você tem que controlar. Nós temos aí praticamente quase todas as unidades prisionais em que os presos eles estão isolados, né, das famílias, então pai, mãe, o pessoal que está aqui fora, né, que a maioria das vezes tem nada a ver com os erros de quem foram cometidos por quem está lá dentro. Mas a pessoa está aqui do lado de fora 3 meses, desde março, sem ter notícia do pai, por exemplo, do filho, né, do marido. Então, eu acredito que essa deve ser uma pauta lá em Brasília, alguma forma de tentar amenizar, seja no fornecimento de EPI, seja numa contratação emergencial, né, de mais serviços aí para as unidades, porque nós não podemos ter uma epidemia dentro dessa pandemia, nós não podemos ter uma contaminação em massa também, né, das pessoas que estão presas, senão aí não adianta habilitar mais 10 leitos, habilitar mais 20 leitos, né, porque aí não vai ter leito que seja suficiente, né? A gente está chegando para o final, apesar que foi curtinho, né, mas é sempre um prazer conversar contigo, que faz tempo, né, que a gente não fala pessoalmente, mas eu deixo aberto aí para suas considerações, para o seu apelo aí para a população. A gente nem conseguiu entrar em outras questões médicas aí quanto aos medicamentos de tratamento. Não chegamos nem a falar de lei seca, decreto seco, mas a gente vai ter outras oportunidades para conversar sobre isso. Tá? Então, eu vou deixar aqui encaminhado para o final e agradeço novamente a sua participação e sempre que puder, avisa, olha, estou livre aqui para a gente fazer um bate-papo, que a gente marca e faz. Obrigado. Peço desculpa da intercorrência, era para a gente estar mais tempo. E a gente tem outra reunião agora e a gente começou a utilizar bastante a tecnologia. A gente vai fazer as reuniões presenciais, não tem como, a gente está falando para a maioria. Então, estão com a agenda parada
e a gente está usando agora reuniões online. Então a gente vai procurar estar atendendo toda a população, lideranças, através dos aplicativos que tem. O Cesare ensinou um novo que não cai com 40 minutos. A gente usou para não ter esse inconveniente, mas ainda os outros companheiros não sabem usar. A gente está preferindo usar aquele o Zoom e tal, mas a gente está tentando usar outras plataformas. Então, obrigado pela compreensão de muita gente, mas a modernidade veio para isso, né? Sim. E esse momento para a gente entender que a gente precisa, se você se proteger, você vai estar protegendo os seus e o próximo. Então, se você faz as medidas de prevenção, a gente pode ter uma vida que não necessariamente você está isolado socialmente pelo momento. Eu sei que isso traz transtornos depressivos, ansiosos, a gente entende isso, depois a gente pode até falar sobre isso, Cesare, fazer esse momento da saúde mental. Sim. Nesse momento, eu compreendo, mas é necessário nesse momento. Ainda mais agora que o estado de Mato Grosso está num momento muito complicado e que a gente não tem. Por que a gente fala para ter o isolamento e ter cuidado nas nossas relações? Não estou falando de lockdown, não, gente. Estou falando de lei seca, não, que sei. Não. A lei seca, às vezes você tira a bebida, você pode diminuir a questão da violência doméstica, mas não vai do coronavírus. Ele não ataca o fígado, né? Ele ataca o pulmão, né? Ele ataca o pulmão. Começa por aí. Mas, enfim. A gente, essas ações tomadas de maneira descoordenada da minha cabeça, sem a região inteira fazer, então é questionável. A gente precisa de testes em massa para ter dados epidemiológicos para mostrar, olha, eu tenho que fechar agora, eu tenho que abrir, porque senão é terrível. Eu fecho o comércio, mato o comércio antes, e na hora que eu tenho que fechar, ele já está sufocado. Isso. Então a gente tem várias questões que você pode, com a ciência, ajudar a coordenar da maneira correta. Abre, fecha, tal lugar vai manter aberto. Porque você imagina, se eu pego e limito o horário de atendimento em alguns locais, vai aglomerar. Tem lugar que eu tenho que estender, eu não tenho que diminuir o horário, supermercado e outros lugares. Então as coisas que não dá para entender às vezes. Que a gente que é técnico, tem um mínimo de compreensão de epidemiologia, de estatística, vai entender que isso é inviável. Mas, enfim, é uma luta diária. No começo, os médicos não queriam tratar precocemente, hoje já estão compreendendo que precisam tratar, e os gestores também estão entendendo. Então, são várias lutas diárias em relação a isso. Então, se você se cuida, você se cuida do próximo primeiro. Depois, a gente usa as medidas de proteção. Máscara é importante, lavar a mão é importantíssimo, faça isso. O vírus não é invenção, não é uma coisa que é invenção política ou uma teoria da conspiração, ele existe. E enquanto não tiver a vacina, a gente não vai ter um método efetivo para conseguir controlá-lo. Então o que sobra é eu fazer as medidas de prevenção, e funcionam muito bem. Agora, por que eu falo de isolamento? Porque eu não quero que as pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Sim. Porque se elas adoecerem, eu não vou ter estrutura, leito de hospital, leito de UTI, profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nutricionistas, enfim, todo mundo da administração, da recepção, da limpeza, da manutenção, que vai dar conta de atender essa demanda demais. E aí, como o Cesare falou, chega no momento que você tem que fazer a escola de Sofia. E a gente não pode fazê-lo. Então isso é complicado. Por isso a gente tem que ter cuidado, e tem coisas que são previsíveis e preveníveis. Então muita situação que a gente já viu, olha, vai acontecer aqui, o sistema prisional, o sistema que precisa ter cuidado. Aí ninguém faz nenhuma prevenção, deixa estourar. Tum. Como a questão indígena. A gente avisou lá atrás. Falei, será que esses profissionais no final do ano que tiraram férias, e até agradeço, foi até Sinara que me chamou a atenção em relação a isso. Agora vamos voltar para as aldeias, passar 30 dias. Ué, esse pessoal não tinha que ter contato agora. Porque eles vão levar a contaminação. Né? Exatamente. E não, o governo falou, não, tem que ir. Aí não aconteceu o que aconteceu. Ponto. E aí tá, agora eu preciso criar um hospital de campanha nas aldeias. Mas espera aí, por que eu também não posso começar o tratamento e assistência precoce nos indígenas? Eu tenho que começar também. Mas demorou esse protocolo e tal. Então a gente vê essas questões que eram previsíveis, podiam ser preveníveis e não foram. Então assim, a gente não está aqui para ser apontando, sendo inquisitor, a gente quer contribuir. Até porque, doutor, ainda tem muita ação prevenível e previsível para frente.
né? Então a gente Ainda há tempo. tem que cobrar. Não está tudo perdido, não, ainda há tempo. Isso. Se a gente tomar algumas ações em conjuntos, de regiões, de Estado mesmo, de ter uma liderança de Estado, é o que a gente está procurando. Reunimos hoje com o SEMAT da região oeste, reunimos com os prefeitos, para tomar uma ação em conjunto para a região. Isso reverbera para o Estado. Isso tem ação na saúde da população, política pública. E trocando ideia com profissionais médicos, a gente colocou lá, trocando experiência, e pode mudar, então a gente está pronto aqui para isso. Agora, o que não pode ter essa descoordenação, né, geral, isso eu digo uma observação no Brasil inteiro, né, e a gente vê que o protocolo... exato, é achismo. Eu fico feliz que o protocolo do Ministério mudou agora, né, e está falando de assistência precoce. Eu não posso também descriminalizar uma medicação por questões políticas. Os estudos da hidroxicloroquina e cloroquina foram encerrados para pacientes hospitalizados, mas eu não quero para esses pacientes. Tá vendo? Então pegam a história, deturpam, e os remédios que também não é para usar nessa fase, é em outra, e aí vira em quem, é o que eu ouvi de algumas pessoas, falam, em quem que eu vou acreditar? O presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, o governador um, o prefeito outro, os vereadores, quem que a gente vai acreditar? Eu vou acreditar no meu médico. Se o meu médico mandar eu tomar chá de melão de São Caetano, e só eu vou tomar só isso. Amargo é bom. Mas a gente também teve alguns profissionais, foi interessante, a gente estava discutindo, tem um grupo de médicos pelo Brasil que quer combater o coronavírus. E aí eu fazia algumas observações, que alguns no consultório prescreviam a medicação antecipada, mas na hora de falar para o público, olha, não temos o consenso, não posso assinar essa portaria, mas para ele, para os pacientes, aí passava. Então a minha crítica que eu fiz, que se for esperar ter esse consenso e a gente não vê as boas práticas de Porto Feliz, em São Paulo, por exemplo, né? Você viu hoje a experiência de Campos de Julho, antes e depois de começar o tratamento precoce, como já melhorou. E outros municípios que demonstraram ali, que aderiram à assistência e tratamento precoce. Olha só, são coisas diferentes, mas que são muito importantes. São armas terapêuticas. E agora a gente podendo buscar essa cápsula Vanessa, essa cápsula com VNI, mais uma coisa no arsenal terapêutico que se demonstrou muito positiva e barato, invenção brasileira. Sim. Entendeu? Feita aqui, essa associação dos dois. Então nós estamos à disposição para a gente ter que fazer, né? A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para ajudar, todo mundo tem alguma coisa para contribuir, né? Tem alguma ideia boa para a gente utilizar, mas o importante é a união de todos nesse momento. A gente faz, porque às vezes a gente faz algum apontamento, não é para o governador ficar magoado, porque a gente fez apontamento, eu fiz vários hoje. E nem quando a gente faz ao prefeito ou os prefeitos, também não é para ficar magoado. É porque a gente quer o melhor para o município, quer os investimentos. E isso tem que ser bem claro, né? Então nós estamos sempre prontos, eu agradeço a oportunidade, e vamos marcar outra assim, tem vários temas que as pessoas querem ouvir de nós, e principalmente eu agradeço a participação, as ideias que você propôs hoje na reunião da UCEMAT, né? E dos vereadores, a gente vai estar transformando isso em ações e a gente poder comunicar. E principalmente, a gente agradece o papel de fiscalizador, de observar esses números que estão chegando, de recursos financeiros, e a gente informar a população. A população tem que nos ajudar a cobrar. Isso. Ajudar, quando eu falo, entra aí na rede social das autoridades, cobra também, ajuda a gente. Porque a gente fala as coisas nem sempre é atendido. Eu sou um legislador também, federal. Isso. E a nossa função é essa, de fiscalizar, cobrar. A gente não assina cheque, né? Não. A gente não assina cheque, né? Não tem como, eu não consigo comprar eu posso até encaminhar o recurso, mas eu não consigo comprar uma máscara. Eu não consigo, dou um exemplo prático, eu não consigo comprar um remédio. Que quem faz isso é quem executa. E às vezes as pessoas confundem qual o papel de cada poder, né, de cada função na democracia. Mas estamos aí prontos, o pessoal nos acompanhando de todo mundo aí, tem algumas experiências boas, sorriso também, acho que vale a pena a gente conversar lá com o pessoal,
e outras regiões, que eu estou conversando bastante com eles, e outras regiões, a gente trocar experiência, e estamos prontos aí. Um abraço a todos, obrigado, César, obrigado a todos vocês que nos Eu que acompanharam. agradeço, Leonardo, e obrigado mesmo. E vamos conversar mais vezes, porque foi muito produtivo nosso papo. Tá? Obrigado aí quem participou. Eu vou entrar em sessão agora. O doutor Leonardo vai entrar numa outra reunião, mas daqui a pouco a gente responde aí aos questionamentos que foram deixados na nossa live. Tá ok? Falou então. Até mais, doutor. Um Tchau. abraço, pessoal.